noite a todos. Boa noite. Gostaria de dizer que é uma satisfação imensa e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Já tivemos alguns encontros aí. Eu espero que possamos aí trazer com a luz dos nossos mentores espirituais, do plano superior maravilhoso que nos acompanha nesta existência e em todas as outras, um pouco mais de alento, talvez algumas respostas a algumas questões que todos nós temos dúvidas. Eu, continuando o trabalho do nosso irmão Felipe, eu vou pedir que fechemos um pouquinho os olhos. Senhor Jesus, mestre e amigo de todas as horas, ao iniciarmos nossa exposição doutrinária, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais e de nossos mentores espirituais, a fim de que nos esclareçam, nos deem o discernimento que necessitamos para compreendermos os teus ensinamentos e aplicá-los em nosso dia a dia. Que assim seja. O assunto que nós vamos tratar hoje não é quase controverso e desafiante, né? O verdadeiro espírita. Quando a gente fala em verdadeiro espírita, deve nos vir à cabeça uma infinidade de ideias, né? Quando, na verdade, o verdadeiro espírita, ele tem alguns significados muito simples. Falamos ali durante os estudos sobre a simplicidade, não foi? Que algumas pessoas têm e que nos cativa. E aí, trazendo isso para a questão do espírita, né? Partindo do pressuposto que todos nós somos espíritas, alguns com um estudo maior sobre a doutrina, uma compreensão maior sobre a doutrina, mas entre nós temos encarnados que muitas vezes nos causam espanto, tamanha a sabedoria a respeito do entendimento sobre Deus, sobre Jesus, mesmo que às vezes essas pessoas não tenham propriamente uma religião. Isso muitas vezes significa que temos ali junto conosco um espírito muito elevado, que veio para esse mundo, né, nos demonstrar algumas questões. E que bom, claro, se esse espírito elevado aderir à doutrina espírita, porque daí ele se soma a todo esse ambiente maravilhoso que a gente vive, que reflete o plano superior aqui entre nós, que é a doutrina espírita. Então, o que é o verdadeiro espírita, né? Ele é, num termo mais literário, ele é aquele que conduz à luz da verdade o que estabelece e ensina a doutrina espírita. É aquele que pela fé raciocinada e não pela fé cega, e aqui como verdadeiros espíritas temos que ter um cuidado muito grande. A fé cega, ela é aquela fé que não exige nada do raciocínio. O verdadeiro espírita, isso a gente vai tratar logo mais adiante, ele é aquele que não se compraz com uma notícia do fantástico. Aqui fantástico não é o programa, fantástico é a notícia do mundo fantástico. É aquele espírita que ele sempre pensa, mas por quê? Como? O que leva a isso? E ele estabelece uma linha de raciocínio para acreditar. E a gente tem que ter muito cuidado como espíritas, porque a fé cega ela nos enrola de vez em quando. A fé cega é aquela que ela existe porque eu acredito nela. A fé raciocinada é aquela que existe e eu penso no porquê dela existir. Eu sempre busco uma comprovação. Se alguém me mostra um vídeo do final do mundo que vai acontecer daqui a uma semana, eu não entro em pânico. Porque a gente sabe que existe algo por trás daquilo ali, muito mais fantástico do que provavelmente verdadeiro. Mas temos espíritas que sim, acreditam, e alguns entram num processo de preocupação e ramificam essa notícia para os seus pares, né, com medo que realmente, olha, se ele é meu amigo, eu tenho que avisar ele que o mundo vai acabar semana que vem. Mas na verdade somos só nós que sabemos, né, que vai acabar, o resto não sabe. Então, que pena para o resto, né? Porque, na verdade, 2, 3 sabem.
E a fé raciocinada, ela é algo muito diferente. A fé raciocinada, o verdadeiro espírita, ele sempre pensa assim. Isso está muito estranho, né? Essa notícia, essa afirmação, ela não é bem assim. E aí a gente vai atrás daquilo ali. Para quê? Para elucidar para as outras pessoas. E não deixar que as pessoas caiam naquele mesmo parâmetro da fé cega, naquele mesmo caminho. Da fé que não exige nada, né? Uma fé gratuita. E aí o verdadeiro espírita, ele promove, espalha entre os seus, e mesmo para os desconhecidos, a base da maravilhosa doutrina codificada por Allan Kardec. O verdadeiro espírita é aquele que não acredita em falsas correntes. O verdadeiro espírita não acredita em previsões do futuro. Principalmente quando essas previsões do futuro vêm de pessoas que moram na Terra. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque hoje o nosso mundo está recheado de previsões. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito essas questões, muito de cima. Eu sou assim, aquele caçador de boatos. As pessoas mandam as coisas para mim e eu vou atrás e mostro, isso é boato. E alguns não acreditam, não é, eu vi que vai dar problema isso aí. E aí eu passei por uma notícia, estamos vivendo aí um período conturbado no nosso país, e aí tinha um vídeo, e aí dizia, o futuro daquela pessoa está selado, e tinha uma foto do Bezerra de Menezes no lado e a dele do outro. E vejam, né, que assim, a notícia ela falava que vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Mas o que o coitado do Bezerra de Menezes estava fazendo naquele vídeo? Ele não tem nada a ver com isso. Alguém colocou a foto dele ali, e se a gente for trabalhar com a fé raciocinada e como verdadeiros espíritas, nós vamos ver que alguém está lucrando com aquele vídeo. Existe uma monetização atrás daquilo ali. E o número de pessoas que lê é muito maior do que o número de pessoas que lê uma palestra do Vinha de Luz. Eram algumas centenas de milhares de pessoas que já tinham visto aquilo. E vou garantir para vocês, 70% está acreditando. Onde está a fé raciocinada e onde estão os verdadeiros espíritas? Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Inteligência artificial, ela está nos dando um baile hoje. Ainda citava para o Paulo e a Regina, é difícil para mim falar, né? Mr. Pô e Lady Rei. Mas eu ainda falava para Paulo e para a Regina que recentemente foi feita uma provocação a uma inteligência artificial. E nessa provocação, o engenheiro que criou a inteligência, ele colocou para a inteligência fotos de um possível, uma traição matrimonial dele. Foram fotos fabricadas, certo? De propósito, e foram colocadas dentro do conhecimento da inteligência. E aí este engenheiro ameaçou desligar a inteligência. E adivinha o que aconteceu? Ela citou para ele que, como ele estava fazendo uma coisa errada na visão dela, ela iria trazer à tona as fotos sobre a traição matrimonial que ele havia cometido, se ele a desligasse. Então, meus irmãos e irmãs, a inteligência artificial que chega neste nível, isso não é historinha, tá? Isso é comprovado. Foi testado para ver qual seria a reação dela. A inteligência artificial utilizada nestes meios é a mesma utilizada para fazermos vídeos, daqui a pouco, de espíritos aparecendo, né, caminhando pela rua, comprando cigarro, tomando, né, uma bebida no bar. E nós, como verdadeiros espíritas, temos que tomar muito cuidado com essas ciladas que o homem arma para nós, o ser humano arma para nós. Porque, de novo, por trás daquilo existe um processo financeiro rolando. O verdadeiro espírita é aquele que acredita nos ensinamentos espíritas, que compreende os princípios científicos e magnéticos, que envolvem os fenômenos totalmente explicáveis, os fenômenos comprovados, e que apoiam aqueles 3 pilares do espiritismo, né? Religião, filosofia e ciência. O verdadeiro espírita é aquele que, quando colocado à prova, ele nunca titubeia, porque ele sabe da sua convicção. Ele sabe sobre tudo que ele aprendeu e nunca
alguém coloca o verdadeiro espírita em dúvida sobre a sua crença, sobre o seu aprendizado e sobre o seu conhecimento. Quando alguém disser para nós assim, não, a religião espírita, ela é uma seita. A religião espírita é uma coisa de que pessoas acreditam que existe um outro lado e tudo mais. Como pessoas já falaram comigo sobre isso. Em hipótese alguma, o verdadeiro espírita, ele revida. Ele apenas, às vezes, faz perguntas, ok? Respeito a tua opinião, mas então por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E aí quando a gente vai ver a pessoa que nos questionou, começa a ficar sem resposta. Porque o Espiritismo nos traz respostas. E aí, a gente não precisa fazer muito, né? A gente dá a outra face. A gente respeita a opinião da pessoa, mas a gente traz a luz da verdade. Mas então, por que isto? E aí, quem não tem a vivência, né? Quem não tem o estudo, cai por terra. O verdadeiro espírita, ele leva o espiritismo às famílias, ele leva às comunidades, ele leva às escolas, mas ele leva sem insistência. Porque a gente observa que a doutrina, ela é um tanto, deixa eu achar a palavra, ela é mágica. Nós, muitas vezes, não acreditamos em praticamente nada, e quando nós vemos, nós estamos envolvidos pela doutrina espírita, né? E isso acontece não porque alguém trouxe a doutrina até a pessoa. O alguém só foi um instrumento do plano superior, porque ele queria atingir aquelas pessoas também. E nós estamos acostumados a ver literaturas que citam que num futuro, talvez não muito distante, todos nós seremos espíritas, toda a humanidade. Porque, de certa forma, o verdadeiro espírita, ele é aquele que não se deixa levar pelo falso cristianismo, né? Por aquela coisa que, não, tu tens que crer porque eu quero que tu creia. Na verdade, dentro da doutrina espírita, a gente crê por livre e espontânea vontade, mas em especial por um detalhe, né? O espiritismo, ele sempre demonstra as coisas para nós. Quantas vezes nós nos deparamos com algo que nós não sabíamos, eu estou certo ou errado em fazer isto ou pensar dessa forma, e a gente pediu ajuda para o plano superior. E do nada, o caminho se fez, né? A gente descobriu, é por aqui que eu tenho que ir. Porque nós estamos sempre amparados. Agora, perguntemo-nos, né? E quem não é o verdadeiro espírita está amparado? Ele está. Mas até que ponto ele está? Se daqui a um pouco ele duvida da própria crença. Se daqui a pouco ele acredita, não, talvez toda essa questão, eu vou parar e vou pensar agora, talvez toda essa questão do espírito, da manifestação espírita, dos fenômenos magnéticos, psíquicos que ocorrem dentro de um centro espírita, isso aí na verdade pode ter algum processo de manipulação, as pessoas querem, né? E aí vem a pergunta, o que o centro espírita lucra com isso? Ele engana pessoas de graça? Não tem porquê. O centro espírita, ele não cobra nada de ninguém. Cristo cobrava para atender as pessoas? Me parece que não. Eu nunca vi relatos de que Cristo pediu 2 moedas de ouro para curar um paralítico. Nunca ouvi. Se alguém ouviu aqui, por favor, né, me avisa aí que eu estou desatualizado. Né? O verdadeiro espírito é aquele que instiga o moral, a ética, os bons costumes e princípios. Falamos disso agora há pouco. Eu não assisti o estudo antes, tá? Estava aqui escrito. Mas vejam que as coisas fecham, né? O bom espírita, ele não precisa ser médium. O bom espírita, ele age apenas compelido pela prática do bem e pela esperança de que nosso mundo siga em regeneração. É por isso que o espírita, o verdadeiro, ele se dedica, ele doa o seu tempo para a prática do bem,
em especial às outras pessoas, aos outros seres humanos. Muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos com dor, nós temos uma moléstia junto de nós, mas o verdadeiro espírito, ele não desiste. Há cerca de 3 ou 4 semanas eu estava incumbido de orientar o processo de desobsessão na nossa casa lá em Porto Alegre. E eu estava acometido por uma dor muito forte na cervical, que irradiava para o músculo, que eu nem vou lembrar o nome, mas eu acabei descobrindo que esse músculo vem aqui de baixo e ele é fixo no crânio. E essa dor irradiava, e através do músculo doía o ouvido, doía a face, doía a parte de trás da cabeça, a parte de cima da cabeça. Só não doía quando não respirava. Aí, para você ter uma ideia do tamanho da dor, né? E não estou dizendo aqui que a dor era maior que a dos outros, era uma dor forte. Para mim, a concepção era forte. E eu precisava estar lá, porque tinha gente lá, seres humanos que foram até lá e estavam dependendo de mim. E eu fui ao centro espírita. E acreditem ou não, isso eu relatei para a diretora da nossa casa, para os meus pares, irmãos espíritas, de que quando eu iniciei o trabalho da desobsessão, a minha dor era 0, sem nenhum comprimido, porque eu já havia tomado um comprimido mais cedo. Ele fez um efeito médio, era uma mistura de morfina e diclofenaco. E assim mesmo a dor seguia. Naquele momento que iniciou a desobsessão, sem uma vontade própria de que a dor ela cessasse, a dor sumiu. E a dor, depois dos trabalhos do centro espírita, ela seguiu branda, o suficiente para eu dormir bem, inclusive. E isto não é uma autossugestão de que eu preciso que a dor não esteja aqui, porque se eu estivesse com dor, eu estaria ali no trabalho da mesma forma. Então o que eu quero dizer com isso é que o verdadeiro espírita, por causa de uma dorzinha de cabeça, ou eu chutei uma pedra, estou com um pé meio, ele não pode deixar de atender a sua casa. As pessoas que estão ali, nós temos desencarnados aqui, assim como temos lá na sociedade, na nossa casa, João Cardoso de Melo, nós temos desencarnados que vêm buscar ajuda. E nós temos, como bons espíritas, como verdadeiros espíritas, de atendê-los. É a nossa parcela nesse negócio que a gente chama de fé e dedicação, de ser verdadeiro espírita. Se nós somos aqueles que efetuam uma prece com os lábios, porque eu não quero perder o último capítulo da novela, porque embora ela vai dar sábado, a melhor é sexta-feira, né? Porque daí vai que sábado mude o último capítulo, né? Seja diferente, que nunca aconteceu. Mas eu faço uma prece com os lábios, eu não faço uma prece com a mente e com o coração. Será que eu estou sendo verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que ele se nega a qualquer compromisso porque ele tem o seu compromisso da oração. A gente sabe que existe uma diferença gigante entre uma prece executada com os lábios e uma prece executada com a mente e o coração. A prece executada com a mente e o coração, ela atinge o seu objetivo, ela vai nas altas esferas do plano superior. E ela é entendida, ouvida e atendida. Porque os nossos irmãos vêm em nosso socorro. Mas se eu faço a minha prece de lábios e ela chega aqui na esquina, pode que alguém me ampare, sim. Mas onde está a força deste verdadeiro espírita que não conseguiu chegar ao plano superior? Onde está o meu momento de concentração? Eu estou pensando, na verdade, que eu queria ver o TikTok, porque o Mr. Paul me mandou, o Paulo, desculpa, me mandou uma notícia ali muito legal sobre as motos, e daí eu quero ver o TikTok, e a minha cabeça está no TikTok. Ou então eu estou rezando, mas estou aqui no celular, no Instagram, porque eu preciso ver aquilo ali. A minha oração em segundo lugar, Instagram primeiro. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha. O verdadeiro espírita é aquele que auxilia a sua casa. E aqui nós não estamos falando apenas do ponto de vista da ajuda financeira.
Nós estamos falando do trabalho que ele desempenha dentro da casa. Será que eu, quando eu me ausento por um motivo fútil, alguém não vai... Lembra aquela história, alguém falou nos estudos, dizendo assim, se eu achei 50 reais é porque alguém perdeu. Certo, desculpa, é que a idade... É porque alguém perdeu. Se eu não compareço ao centro espírita para ajudar os meus pares espíritas, alguém vai ter que fazer a minha atividade. E vai faltar alguém na atividade dele. Esse remanejo, ele exige que alguém assuma o meu lugar. Mas eu não vou porque hoje o Brasil joga. Bah, tá louco. O Brasil é sagrado. Então aí fica a pergunta, estamos falando de um verdadeiro espírita? E este exercício, irmãos e irmãs, é muito bom que a gente faça sempre. Porque não é só na hora ali, ele responde assim, né, o verdadeiro espírita, ele diz assim, não, eu estou tentando ser um verdadeiro espírita. Sabe aquela história de que no amor não existe meio termo? Ou a gente ama ou não ama, né? Não, eu gosto de ti, mas é mais ou menos. Tá, mas então a gente vive mais ou menos, é isso? O nosso casamento é mais ou menos, a nossa união estável é mais ou menos. Nosso relacionamento tem 25 anos, mas ele é mais ou menos. Quando a gente ama de verdade. E a gente tem que cuidar para isso não esmorecer com o tempo, né? A gente tem que construir sempre algo novo para manter aquele amor firme. É ou não é verdade? Mesmo solteiros e solteiras, né? Quando a gente conhece alguém, a gente tem que manter esse sentimento firme. Assim é no Espiritismo. A gente tem que manter aquele compromisso firme. A casa, ela não precisa de mim hoje, não, mas amanhã eu não preciso. Amanhã tu tá liberado, aí vai curtir, vai dar uma volta. A gente tem férias? Tem. A casa respeita isso. A gente tem uma licença por doença? Tem. A casa respeita isso. Mas muitas vezes o mesmo verdadeiro espírita que não veio a casa porque está com uma dorzinha de cabeça, ele podia tomar um Dorflex, aspirina, paracetamol, sei lá, tem 560 mil aí, e vir para o centro espírita. Mas às vezes este mesmo verdadeiro espírita que por causa de uma dorzinha de cabeça não veio para o centro espírita, ele é o mesmo que diz para as pessoas, não, é ideal que tu vá na casa espírita, porque lá, muito provavelmente, tu vais adquirir uma cura. Quem sabe se for do teu merecimento. Mas ele mesmo, sabe, é aquele verdadeiro espírita que fala e não pratica. Onde é que está o verdadeiro? É só espírita, né? Verdadeiro não. E aí ele diz, inclusive, para os seus pares em casa, né, familiares, ele diz assim, olha, é bom tu frequentares a casa. Tu está passando por um momento ruim, vai lá. Só que ele, se está passando por um momento ruim, ele não vai. E aí? Como é que fica? Como é que fica o caderninho aquele, né? Onde está tudo anotado, assim, e aí a pessoa vai, eu era espírita. Depois, né? Isso depois que saiu daqui, né? Foi lá para o outro lado. Aí vai dizer, não, eu era espírita. Aí alguém vai dizer assim, não, tu não era. Não era assim, né? Tem até testemunho aqui. Aí ele vai dizer, não, mas tu, no mês tu ia uma vez na casa espírita lá ajudar, né? Eu tinha um compromisso, tá bom? Então tu não era bem espírita, né? Tu era espírita. O verdadeiro espírita, ele é aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. E não quem somente crê nas manifestações espíritas. De nada serve crer se a crença não faz o dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Isso foi extraído das máximas de Allan Kardec, nos ensinamentos do Espíritos, trecho do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Não sou eu que estou dizendo. E aí, irmãos e irmãs, quando a gente encara esse negócio de espiritismo e não precisa ser o trabalhador da casa, pode ser o espírita que não vem só na casa quando ele precisa.
Porque nós temos muitos espíritas espalhados por todo mundo que dizem assim, não, se eu estiver num momento ruim, eu vou na casa espírita para receber um passe. Como é que é a parte anterior? Tu disse o quê? Não, eu disse que quando eu estou num momento ruim, então o espiritismo só serve para caos. Quando eu estou bem, por que eu não vou receber um passe? Por que eu não vou restaurar, eu não vou encorpar, eu não vou tornar mais forte o meu organismo e o meu perispírito contra as intempéries diárias do nosso país e do nosso mundo, para que eu esteja blindado contra essas nuances de sentimentos, de negativismo, de positivismo excessivo, de tudo, de falsas informações, de falsos acontecimentos, de falsos profetas, quantos nós temos hoje, né? Então, a gente tem que ter a noção de que eu não preciso ser médium, eu posso ser um frequentador da casa, eu posso ser um trabalhador da casa. A única questão que eu tenho que ter comigo é, quanto mais eu permanecer, mais forte estarei, mais forte farei dos outros. Porque nós estamos aqui não por nós, única e exclusivamente. Quanto das energias que nós recebemos aqui nós levamos para a nossa casa? Para os nossos familiares? Quantas famílias que têm desavenças no próprio seio familiar, que à medida em que as pessoas começam a frequentar o centro espírita, levam essas boas energias, esses bálsamos de energias curativas e disseminam pela sua casa sem nem saber. E as famílias começam a se ajustar, as doenças começam a maneirar, né? E aqui não estamos dizendo que ir ao centro espírita transforma, faz milagres, né? Não somos Cristo. Nós estamos dizendo que ir ao centro espírita, muitas vezes, auxiliado a um tratamento médico, provoca curas. Isso já foi objeto de estudo pela Unesp e a Associação Médica Espírita Brasileira em 2014 e 2015, onde se comprovou que o tratamento espírita associado ao tratamento médico em populações diferentes teve um efeito completamente diferente naqueles que tinham tratamento espiritual também. Porque a gente nunca deve estar num tratamento espiritual e abandonar o tratamento médico. Se o tratamento médico ele fosse inválido, os médicos não teriam se desenvolvido e a medicina também para chegar ao ponto que estamos hoje. Mas tem a outra parte que ela é espiritual. Esta parte, ela também cabe a nós que estamos sentadinhos aqui. Então quando a gente tiver, a gente sabe que a gente, é a questão 459, né, do Livro dos Espíritos, quando se pergunta aos espíritos, né, se existe influência do plano espiritual sobre nós, e eles muito mais do que se imagina, né? E a gente sabe que por vezes aí chega a 70%, 80% do nosso diário influenciado pelo plano espiritual. Então, quando a gente tiver aqueles irmãozinhos junto conosco que assopram no ouvido e dizem, não vai, hoje tem pizza com a turma, hoje cervejinha, a sogra vem visitar hoje, fica aí, faz uma sala, né? O pessoal vai andar de moto, vai fazer um rolê hoje. E aí a gente vai. Resistamos a estes irmãozinhos. Quantas vezes a gente está pronto para sair para o centro espírita e vai sair o pneu do carro tá lá embaixo. Ah não, hoje não vou. O que será que o pneu esvaziou? Será que foi só um preguinho? Aí a gente leva no borracheiro, não, que o pneu não tem nada. Não tem fantástico aqui, tem ocorrência. Quantas vezes a gente está pensando no centro espírita, esse programa desde o início da semana, quarta-feira estou no centro espírita, cai um toró. Mas está todo mundo aqui. Mas eu não vou porque está chovendo. Então se tiver sol eu vou surfar, né? Não vou para o centro espírita, vou aproveitar o dia. Se está chovendo, né? Se tem sol. Chegada a hora, né? Adiantado da hora aí, meus irmãos e irmãs.
A gente sempre, de uma forma geral, e quando nós estamos nos trabalhos fechados também, a gente sempre cita, né, que a casa espírita, ela é para tudo. Ela é para o negativo, ela é para o positivo, ela é para a doença, ela é para a saúde. O centro espírita, e não se divulga, mas ocorrem muitos processos, inclusive de salvamento nos centros espíritas. Eu já presenciei isso. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes. Pessoas que vieram ao centro espírita e estavam aptas ao suicídio. E na hora que elas entraram na casa, nós olhamos e atendimento fraterno. As pessoas hoje, elas frequentam o centro espírita religiosamente, né? Olha o poder da palavra. E elas dizem assim, se eu não tivesse vindo aqui, talvez eu não estivesse mais aqui. Se isso não é uma benéfice, então não sei mais o que é benéfice. Não sei o que é mais o bem. Assim como pessoas que tinham determinadas doenças, estavam fazendo seu tratamento médico. E por merecimento, hoje estão curadas. Não estou falando de milagre. Estou falando de pensamento positivo, estou falando de apoio espiritual, estou falando do tratamento médico. Não é mais um pilar que é só a pessoa, são 3 pilares trabalhando para ela. Então a gente tem que lembrar assim, quando eu não for a casa, seja eu trabalhador ou não, eu estou perdendo alguma coisa, perdendo de ajudar alguém, principalmente. Porque tem um mandamento lá que fala do próximo, se não me falha a memória. Tinha 10, eu acho. Tinha um, né? Que dizia, né? O próximo como a si mesmo. O resto vocês devem lembrar. Mas, como é importante, né? Para a gente cumprir este mandamento, a gente tem que ter força de vontade, a gente ter fé de verdade e a gente ser verdadeiro espírita. Era isso então, irmãos, que eu gostaria de trazer até vocês. Desculpem a franqueza em algumas falas, mas eu sempre digo, né, que o espiritismo ele é verdade. Ele não é pano quente, ele é verdade. Se a gente tem que dizer alguma coisa, a gente não precisa de dizer de maneira bruta, mas a gente tem que ser verdadeiro. Verdadeiro espírita, né? Gostaria de fazer uma prece de encerramento, então convido a todos a fecharem os olhos, a levarem pensamento a Deus e a Jesus. Mestre Jesus, nos dê sempre força, coragem e perseverança para podermos reprimir em nós toda a tendência ao mal. Fazei com que compreendamos que podemos melhorar e aproveitar as inúmeras oportunidades que nos oferece para trilharmos os caminhos do bem. E assim, protegidos e amparados, em nome de nosso Mestre Jesus, encerramos as nossas reflexões e nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado.